Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Uma memória que até o ano de 2018 era somente uma memória facultativa, tinha-se no missal, como também o missal mariano, mas não era obrigatório ser celebrado, né? Poderia se celebrar nos sábados, como de costume. Nós celebramos várias memórias de Nossa Senhora. E a partir do ano de 2018, o Papa Francisco, então, pediu que se colocasse como obrigatório e também colocasse na segunda-feira, após Pentecostes. E tem um motivo porque se colocou na segunda-feira, logo após de Pentecostes. Ontem, quando nós celebrávamos a grande solenidade de Pentecostes, nós estávamos celebrando a Igreja, que é uma expressão, ou melhor, o nascimento da Igreja pública. Porque quando nós pensamos o nascimento da Igreja, quando que se deu? Por etapas. Cristo foi gerando a Igreja, anunciando a Boa Nova. Chamou os discípulos, foi constituindo pouco a pouco. E chegou o tempo, depois da sua ascensão, falou para rezarem e ali ficarem reunidos no cenáculo, que enviaria o Espírito Santo. E depois de Pentecostes, a Igreja se torna mais pública, o nascimento público da Igreja. É como o nascimento de uma criança, é como a gestação de uma criança. A criança não nasceu ainda, né? Os pais, a mãe que está grávida, sabe que tem um filho, mas não viu o filho ainda. Depois, para a mãe é muito mais fácil, que ela vai vendo, vai sentindo. Para o pai, só tem consciência de que existe um filho quando o filho nasce. Mas nós, a Igreja, foi sendo gerada desde o nascimento de Nosso Senhor. Mas depois de Pentecostes, a Igreja então se torna pública. Como nós escutamos ontem, povos de todos os lados em uma só fé católica, um só ensinamento, uma só fé. E é bonito porque Nossa Senhora, quando nós observamos de que o sim de Maria para a salvação de toda a humanidade, também estava ali colocado que o sim dela seria o sim para toda a Igreja. Se ela acolheu e foi a primeira a gerar o Cristo no seu ventre e no seu coração, ao gerar o Cristo com o seu sim, estava gerando
cada um dos membros da igreja. Meio já aqui escondido, né? Parecendo que era só a mãe de Jesus. Aqui nem vou falar da questão de Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus, é a mãe de Deus. O dogma de Theotokos. Mas Nossa Senhora já estava gerando os membros da igreja. Porque gerou o Cristo. E hoje, quando nós escutamos no Evangelho de São João, quando Jesus, aos pés da cruz, entrega a sua mãe para os discípulos, para os membros. Agora fica oficializado, ela é a nossa mãe. Ele entregou ela para nós. Então, esta é a memória que nós celebramos Nossa Senhora como mãe da igreja. E seria algo horrível se Nossa Senhora fosse somente mãe da cabeça, que é Cristo, e não fosse a mãe dos seus membros, que somos nós. Para os protestantes é algo inadmissível. Não consegue associar, não consegue entender a questão da maternidade de Nossa Senhora. Mas nós católicos, nós precisamos ainda crescer na fé, porque existem muitos católicos, como por exemplo, minha mãe, uns anos atrás, não acreditava tanto em Nossa Senhora. Nós precisamos da fé, suplicar a fé. E Nossa Senhora quer nos dar a graça, de fato, de sermos gerados por ela. Aqui nós temos não somente a questão afetiva emocional. Nossa Senhora quer nos gerar para a graça de Deus, como hoje nós escutamos na primeira leitura, no livro de Gênesis, quando o autor sagrado coloca que Eva é a mãe de todos os viventes. Nossa Senhora é a mãe de todos aqueles que querem viver na graça de Deus. Se da desobediência de uma mulher entrou o pecado no mundo, pela obediência de uma mulher, a graça entrou na nossa vida. E como Nossa Senhora quer nos gerar? Primeiro nós concebemos de fato, ela é a minha mãe. O próprio Cristo entregou, ela é a mãe da igreja, de todos os membros da igreja. Não é nenhuma fantasia, não é nenhuma historinha. O próprio Cristo deixou a igreja, e eu sou parte dessa igreja, sou membro vivo dessa igreja, e eu tenho uma mãe. Como todos nós temos uma mãe biológica, pode ser que por uma coisa ou outra você não goste tanto da sua mãe, mas nós temos uma mãe biológica. Mas nós não temos somente a mãe biológica, nós temos a mãe na graça, a Virgem Maria. E Nossa Senhora quer nos gerar para esta graça. Como gerou o próprio Cristo. Nossa Senhora quer nos gerar na oração, na penitência. Quando nós olhamos as aparições de Nossa Senhora, sejam elas aqui reconhecidas pela igreja e as que não são reconhecidas pela igreja, o que Nossa Senhora pede para nós? Oração, penitência. Oração, penitência. Ela quer nos gerar, ela está nos dando o caminho seguro para crescermos na graça de Deus, para irmos para a via sacra da nossa vida.
E para que tudo isso? Penitência, oração, sacrifício? Porque existe um céu. E a nossa mãe já está no céu. Nos velórios, no finalzinho a gente canta, né? Com minha mãe estarei. Na glória de Deus, com a minha mãe estarei. Nós celebramos essa memória obrigatória de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Nós temos uma mãe e ela quer nos gerar para a graça de Deus. Sejamos fiéis, supliquemos a ela. Reconhecemos a dignidade de sermos cristãos e termos uma mãe que sofre por todos os seus filhos. Ao meditar sobre essa memória, eu pensava, nossa, como Nossa Senhora sofreu indo para o Calvário junto com seu filho, mas quanto ela sofre pelas nossas desobediências, quanto que ela sofre pelas nossas vidas erradas, quanto que ela ainda sofre pelos nossos pecados que não queremos nos converter, quanto que ela sofre em silêncio para nos gerar para essa graça de Deus. Supliquemos a ela a graça da filiação, como hoje nós vimos que São João acolhe Nossa Senhora. Eis aí a tua mãe. Eis aí a tua mãe. A tua mãe para a graça. Ela quer te mostrar o caminho da sua salvação. Seja dócil. Está difícil as coisas? Recorra ao colo materno. Naquilo que ela falar, obedeça. Vai doer? Não tem problema. Ela está com você. Ela quer nos colocar no caminho para a salvação. Sejamos fiéis e verdadeiramente filhos da Santa Mãe Igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.